Que alegria imensa iniciar mais um projeto, inclusive da minha vida, que agora eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês pessoas incríveis que fazem parte da minha trajetória, do meu sonho, de tudo aquilo que ao longo dos anos eu fui percorrendo. E detalhe, hein? Agora, além de tudo, vou partilhar da minha história, também métodos, técnicas, nós vamos refletir. Então vem aí agora o podcast. Empreender com coragem e propósito da Josinha. Pati. Oi, Josi. Você é a minha primeira convidada. Que alegria imensa receber você aqui no nosso estúdio. Eu tô muito assim feliz de saber que essa jornada vai poder chegar a muitas pessoas que têm a vontade de empreender, querem, mas não sabem como. E a nossa história vai chegar até eles. Que legal. Seja bem-vinda, Patrícia Miranda, gente. Obrigada, Josi. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em ser a sua primeira entrevistada aí, né? Brincando um pouquinho, né? De entrevistada, entrevistador. Fazer parte, né? Desse novo projeto com você e contar um pouquinho aí da nossa história juntas, né? Não tudo, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã contando, né? Aqueles podcasts bem longos, né? Mas, um prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço imensamente. E aí você viu que o tema do nosso podcast, né? Josinha ali, literalmente, que é o empreender com coragem e propósito. E começando com esse tema, Paty, você foi uma das pessoas que recebeu a minha ligação quando eu queria buscar uma nova vida. Quando eu queria colocar em prática por tudo aquilo que eu percorri. Como foi para você, Paty? Imagina, eu, Josinha, lá com CLT, um emprego mega maravilhoso, porque eu amava onde eu trabalhava, sonhos, o que eu fazia, né? Dos sonhos. Receber uma notícia minha, Paty, estou voltando para Porto. Foi assim, eu, né, uma pessoa bem conservadora, né, sempre ali, muito um pezinho no chão. Assim, nossa, Josi, você tem certeza, né? Por mais que qualquer coisa que eu falasse, né, a sua decisão ali estava tomada e a gente estava ali para te apoiar. Mas eu lembro bem, né, que você veio, você vinha para Porto, não muitas vezes, né, mas sempre fez questão de me visitar, todo esse período que você ficou longe, né? E a vez que você veio e iria vir de vez, né? Então, assim, me surpreendeu por conta, né? Falando um pouquinho você tinha o emprego dos sonhos de muitas pessoas, né? Você chegou aonde você chegou por toda a sua trajetória de carreira, né? E vai pensar, largar tudo aquilo e voltar para um novo, totalmente incerto, num ano totalmente... Essa coisa de louco. Muito doido. E refletindo um pouco, né? Na época não existia, assim, não se falava-se muito do que você queria se aventurar. Tanto que até para você foi um medinho, né? Ali, pensar em se aventurar nessa parte de dar o direcionamento, vamos pensar. Você aprender a empreender e ajudar as pessoas. E sabe o que é a parte mais legal de tudo, gente? Que é assim, ó, são amigos que passam pela nossa vida e nos fortalecem. E a Patrícia tinha uma habilidade muito boa de me escutar e não me julgar. Mas ela fazia as perguntas dela para ver se eu era aquilo mesmo que eu queria, né? E assim você o fez. Esse mês de março, por coincidência, que a gente sabe que nas nossas vidas, né? Não existe coincidência, vai completar 10 anos. 10 anos? 10 anos que eu saí do CLT e vim empreender. E aí, Paty, não tem como, né? Deixar de fazer essa pergunta para você. Ok, eu vim embora, larguei a empresa multinacional, o sonho dos meus sonhos, era muito feliz, pessoal, muito realizada, amava tudo que eu fazia, a minha liderança inspiradora, enfim, era uma coisa assim que não tinha algo que me colocasse para ser questionado, exceto a distância da família, que isso pesou bastante. Mas eu vim como JZR na época, né? JZR, consultoria individual, e identifiquei a oportunidade, como consultora, de ter uma empresa de contabilidade. Detalhe, né? Não sou contadora. Básico, contador pequenininho, né? Mas eu vi isso como oportunidade. E fiz essa trajetória inovadora junto com uma grande amiga, que somos amigas até hoje, compartilhamos vida, inclusive. E aí você foi a primeira contratada. E eu nunca me esqueço que eu
quando eu sonhava em crescer, de que eu tivesse pessoas que estavam alinhadas totalmente com meus princípios e valores, mas detalhe, que fosse da minha confiança. E assim eu fiz, porque eu já tinha em mente que eu queria percorrer essa trajetória ao seu lado. Como foi pra você, Paty? Olha aí, você tem ideia? Ai, Deus. Sair lá da empresa, CLT, do nada, empreender, e agora o que vai ser ainda vai tirar uma pessoa, gente. 16 anos de uma empresa, totalmente consolidada, carreira. Sim. Foi brilhante também a sua carreira. Foi. Mas como foi receber o convite de alguém que estava começando, Paty? Conta aí pra nós. Eu lembro exatamente como se fosse hoje, você me ligando, né? Eu estava lá trabalhando, eu estava trabalhando e você me ligou. Como sempre, né? A gente ligava porque eu estava acompanhando todo o crescimento da Triconnect, né? Ali a reforma do local. Então eu passava na frente, eu via que você estava modificando. Então a gente se falava praticamente toda semana, né? E aí eu falei, ai, Jesus, como é que tá? Eu imaginei que você ia me ligar pra qualquer coisa, né? Menos pra fazer a proposta indecente, né? Gente, eu me lembro até hoje. Ela veio assim, hã? Porque assim, eu estava lá há muitos anos, né? O meu primeiro e único emprego até então. E aí você me fez a proposta. E eu muito ainda, não sei se seria essa palavra, insegura, ou já não mais acreditava em mim. E você, como sempre, acreditando em mim ali, disse, não, Paty, ou Preta, né, como ela me chama. Esse é um detalhezinho básico, eu me controlei agora aqui pra não falar, viu, Paty? Mas minha assim, pretinha. Mas aí você falou assim, não, eu te vejo, e nananã, quanto você ganha, e tananã. Eu falei assim, ai, será? Fomos ali, começamos um diálogo, né? E aí fui eu fazer uma entrevista, né, depois, né, eu tinha feito uma na vida. E acabou que deu tudo certo, né? Na época, meu marido me apoiou, né? Eu fazer toda essa transição. Eu saí de portas abertas, eu cumpri aviso, você teve toda a paciência ali de me esperar, né? E ainda cheguei antes da Triconnect inaugurar, né? Detalhe. Não, essa daqui eu vou falar pra você, nasceu pra brilhar. A pessoa quer ser a primeira em tudo. Quer ser a primeira em tudo. E, gente, é assim, né? Agora, você é empresário, ou que já tem empresa, ou que está pensando em abrir um negócio, é muito sério isso que agora, mesmo de uma forma muito construtiva e até descontraída, a Patrícia e eu estamos conversando, mas me deu muito gelo na barriga. Eu nunca vou esquecer, né? E assim, quero até fazer um acordo aqui no nosso podcast, de que se eu chorar sou eu, tá, gente? Porque eu sou extremamente emotiva, eu valorizo as minhas emoções e não permito com que elas sejam escondidas. Quero ser de uma forma muito natural. E aí, eu falei assim, muito pra Deus. Falei, Senhor, é ela que eu quero do meu lado. Ela é uma pessoa da minha confiança. Eu sei toda a habilidade, a competência que ela tem, que ela vai poder contribuir junto comigo nessa jornada. E ela é meu ponto e minha vírgula, né? Porque eu sou puro risco. Ela é extremamente conservadora. Tem método, é analista, detalhes, tudo. Mas agora que vocês estão me ouvindo, vocês percebem o valor que existe nas nossas escolhas. Muitas vezes a gente acredita que começar um negócio é simplesmente pega, chama alguém da família, traz para perto, mas não se deve ser assim. E eu vou abrir isso, a gente já conversou sobre isso, então não é segredo para você, mas nós vamos abrir agora para todos que estão nos ouvindo. Eu sempre olhei a Patrícia como algo que eu não tinha. Né? E o que eu não tinha? Esse planejamento efetivo, esse método que é aplicável nos processos, na forma de organizar e liderar as coisas, porque eu ia entrar para um negócio assumindo riscos. Sim. Então eu ia precisar estar totalmente voltada para a estratégia, mas alguém organizando as coisas dentro do negócio. E assim você o fez com tamanha maestria. Pai, eu nunca mais vou esquecer. Logo, a empresa ainda estava cru de tudo, a gente não tinha nem inaugurado. Não. Você desenhando os primeiros processos da Triconnect, você lembra disso? Eu lembro. Tipo, a única funcionária trabalhando ali, efetivamente, ali, exato. Né? E aí eu entrei, eu lembro, né, eu subindo a escada, você me recepcionando no topo ali, pra mim foi uma emoção, porque foram muitos anos trabalhando num único lugar, e aí agora totalmente novo de tudo, Zero. Né? Novo pra mim, um negócio novo, né? Que tava realmente terminando de pintar, fazer os últimos ajustes, tudo.
E aí você falou, Paty, vamos com base na nossa experiência, né? Porque nós trabalhamos, a gente pulou uma etapa, né? Nós trabalhamos juntas, É verdade, né? nós trabalhamos Por isso juntas. a gente se conheceu. A gente começou a trabalhar junto lá em 2003, né? Onde a gente se conheceu, nós trabalhamos juntas. E aí, por base na nossa experiência, falei, Paty, vamos desenhar os projetos, então, os processos, né? Então, o manual de conduta nasceu antes mesmo. Então, a gente ter uma equipe. Olha que legal, gente. Manual de conduta. Quem é que imagina que eu abri uma empresa, preciso do manual de conduta? E, na verdade, é uma coisa que eu sempre valorizei. Porque acordos bem feitos, você minimiza comportamentos que não condizem com o negócio. E era uma coisa que eu não abria mão, né? E até voltando um pouquinho, para eu não esquecer, essa jornada que nós criamos juntas... a Patrícia foi nomeada na época, quando eu fui para São Paulo, a Patrícia assumiu meu lugar. Então, assim, gente, aqui, ó, tem história a rodo para contar. Tem bastante história. Tem coisas que... companhias de viagem, e a gente tem muita coisa, né? Ensinei a Patrícia a dirigir, gente. É verdade. Na estrada. Por isso que eu falo, ela acredita mais em mim do que eu mesma. Ela sempre fala isso. Mas foi uma trajetória muito gostosa, né? Então, assim, criar mesmo, a gente pensou muito em estruturar certinho, começar uma empresa correta, né? Então, essa parte dos processos, tanto até relatórios de reembolso, eu fui criando, tudo com base na nossa experiência. Relatório justificativa. Isso, justificativa de ponto, tudo baseado na nossa experiência de empresas maiores. E a gente aplicando na Triconnect mesmo, pequenininhos, né? Iniciando ali, mas já trazendo regras, né? Processos que precisa seguir. E eu, que nem a Jôs falou, eu sou toda, né? Metódica para algumas coisas, né? Então, para mim, aquilo lá foi criar com maestria. Gostei muito dela ter me dado esse desafio. E até hoje a gente usa as mesmas coisas, algumas coisas foram aprimoradas, mas a gente tem o orgulho de falar que nós que criamos lá. E vocês sabem, né? A Triconnect, quando nasceu, ela já veio com outros funcionários. A Patrícia foi a primeira e depois chegou uma equipe aí conosco. Mas a parte importante que eu quero refrisar para vocês, antes da abertura do negócio, tá me passando assim um filme na cabeça agora e me lembra coisas muito boas. Quando a gente estava começando, nós fizemos até a integração desses funcionários. Então, a Patrícia, além do manual de conduta, nós lançamos o objetivo, o que nós queríamos, qual era a nossa missão, a nossa visão, os valores que a gente não abriria mão para estarem conosco, né? Então, a Patrícia fez essa recepção, vamos chamar assim, para esses novos funcionários. Ela não teve integração, tá, gente? Já foi uma falha do processo. Não, o primeiro não tem, né? Mas assim, a gente foi aprimorando, né, no decorrer dos anos. E isso para a pessoa se sentir integrada, ela conhecer realmente aonde ela estava chegando, quais eram os processos, o que eram os princípios e valores da Triconnect, né, para eles entenderem como que a empresa desde lá de trás muito acolhedora e pensando nessa humanização mesmo. Não aquela coisa que a pessoa chega, senta aqui é o seu lugar e você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Sempre a pessoa que recepcionava, né, eu e até você me deixava com o funcionário, eu fazia toda a integração depois que a pessoa ia para suas funções ali, né, iniciais. E aí, assim, uma coisa que, né, eu tenho que deixar essa contribuição, principalmente agora para quem está começando ou quem está insatisfeito com a equipe e tudo mais, eu tenho que deixar uma dica. A primeira coisa, eu fui extremamente assertiva quando se fala de equipe, né? Eu passei pela vida de pessoas, teve pessoas que não estão mais com a gente, porque é cíclico, mas também tem pessoas que estão conosco, vulgo Patrícia, desde a abertura da empresa, vai completar agora em junho 8 anos, né? O que é primordial? Quais são os valores que o empresário não abre mão? Então, aquilo que realmente é importante para ele, que ele acredita que faz sentido, que conecta com ele, que realmente vai dar sentido para o negócio. Então, são valores. A atitude é algo que deve ser olhada. E como que você olha a atitude? Hoje as redes sociais evidenciam muitas coisas que proporciona você analisar com maior detalhes pessoas que você não conhece. Mas, para quem está começando, eu recomendo trazer pessoas por perto que sejam
conhecidas, né, mais próximas, até para compreender o que você está construindo, porque afinal, né, Paty, começar um negócio do zero requer tempo, resiliência, perseverança. Mas indo de encontro com essa questão da competência, eu não posso, de novo, né, deixar de mencionar, eu vejo hoje, né, pela nossa trajetória de 8 anos, quantas pessoas passaram por lá, pelas centenas já, milhares, já chegamos a falar de milhares, né, esses 8 anos. Parar pra pensar, nós já estamos aí, acredito que em milhares de pessoas que passaram por lá, desde estudantes, empresários, treinamentos, enfim, funcionários, né, enfim. Dessas milhares de pessoas que estiveram ou passaram ali pelo nosso caminho, foram pessoas que muitas vezes, como que eu vou chamar agora aqui para vocês? Que percorreram de uma forma sem objetivo e foram contratadas apenas pelo conhecimento. Isso é um perigo, pessoal. Às vezes a gente contrata a pessoa porque trabalha na empresa XPTO. Vou contratar ela. Mas a forma de gestão da XPTO não é a mesma daquela que você quer para você. Então, se vocês querem contratar alguém, a última etapa é a experiência. Ela só consolida. Faz sentido, Paty? Você consegue perceber? Tem algum exemplo, você lembra, assim, para nós podermos compartilhar com eles? Não, você falou tudo, né? Porque, assim, por experiências nossas, né? Nossas ou até mesmo de clientes, né? Que a gente tá ali sempre, mas até você, assim, acolhendo eles nesse sentido. Você vê, se você contrata por experiência e não vê valores, caráter, as outras partes, uma hora essa corda vai estourar, né? E assim, hoje tem até ferramentas, se vocês quiserem buscar fazer esse investimento, principalmente para quem vai trabalhar com a parte financeira do negócio, tem algum projeto de extrema confidencialidade, que vai ter que assinar termos, inclusive todos os nossos contratos têm, porque nós temos projetos específicos lá dentro da Triconnect e tal. Tem até uma ferramenta que avalia essa questão de conduta do profissional, né? Fora a de características comportamentais, que é o famoso DIS, que tem PDA, tem a Solids, que é muito forte, inclusive como solução hoje no mercado para os assessment da vida, para avaliar aí características comportamentais. Então, assim, tem várias ferramentas que permitem contribuir para você fazer o arquétipo do teu negócio, principalmente como estrutura. E uma outra questão que é muito importante, valiosa, que a pessoa que nós trazemos para o negócio, ela é a identidade da empresa. Então, a Patrícia, ela já entrou com uma liderança situacional na época, hoje ela é gerente, né, ela que toca o negócio, toda a parte administrativa, ela que conduz, toma decisão, negociação, jornada do cliente, depois a gente pode até entrar um pouquinho nesse mérito. Mas ela representa exatamente a forma como eu conduzo o negócio. E isso aponta a liderança, a linha de frente, ela tem que remeter exatamente aquilo que você acredita. E alguns feedbacks eu recebo dos meus clientes, e aqui eu compartilho com a maior alegria. Josi, como é que você faz que quando eu converso com um A ou com um B, eu me sinto assim falando com você? É isso. Elas sabem a forma como eu iria conduzir, né, Paty? É um aprendizado, né? Muito vai em linha com o que o pessoal fala, né? Sem muito clichê, que a gente se parece com as pessoas que estão próximas, né? Mas você conseguiu unir ali um time, né? Falando assim, eu agora vou falar um pouco de mim, eu que estou aqui, né? Que assim, toda vez que eu vou tomar uma decisão, ou que eu vou ter em alguma situação, eu sempre penso como que a Josi agiria, né? Porque assim, a gente é muito parecida, né? Fica mais fácil, né? Mas, por mais que você fala que eu te completo ali, que a gente é uma parte, eu sou outra, é sempre nesse pensamento. O pensamento mesmo como dono, no sentido de agir como se eu fosse realmente dona da Triconnect, né? Porque não tem como, eu tô no negócio, eu faço parte do negócio, estou há 8 anos aqui, eu busco, quero que isso aqui dê certo cada vez mais. Então, eu tenho que tratar o meu cliente, meu parceiro, possíveis novos clientes, com essa forma acolhedora, amorosa,
né, que a Josinha, né, a nossa Josinha, trata, né, que Pegou. E que com muito amor foi compartilhando com a gente, né. Assim, falando um pouco de mim, eu vejo que eu realmente me transformei trabalhando próximo da Josi. Né? A Josi como empresária, a Josi como chefe, que ela não gosta, né? Que fala que ela é chefe não, chefe é índia. É, a nossa chefa. Assim, ela é uma pessoa muito inspiradora. Né? Então, assim, aquela pessoa que você vai realmente se espelhar, tanto como profissional, como pessoa física, como pessoa Josinha mesmo, como pessoa Josi. Né? Então, assim, a gente pega toda coisa boa, né? A gente tem experiências de lideranças anteriores, muitas vezes não muito legais, e a gente descarta, a gente tem que pegar o que a pessoa tem de melhor, né? Então, assim, a Josi, ela sempre incentivou todas nós, falando de mim, sempre acreditou em mim, sempre me incentivou, e aquela pessoa, você, né, a Josi, não é uma líder que teme que alguém brilhe perto dela. Então, algumas lideranças que a gente vê, se algum funcionário começa a se destacar, começa a ter o olhar de dono, o próprio dono poda a pessoa, né, Josi? A Paty tocou num ponto extremamente particular, inclusive, assim, de pessoas, porque, querendo ou não, gente, o empresário, quando ele cria alguma coisa do zero, igual eu, a gente tem um amor por aquilo que qualquer um que chegar e falar alguma coisa pode ter a maturidade que quiser, dói. Vamos assim, ser bem sinceros em relação a isso. Vamos ser francos. Vamos ser francos uns com os outros. Mas, enfim, uma das coisas que eu sempre valorizei é o protagonismo. E é algo que eu não abro mão disso como valor da empresa, inclusive. A Patrícia falou em diversas vezes, vocês perceberem, sentimento de dono. E eu acho lindo, lindo, em qualquer lugar, qualquer empresa que eu passe, ou até mesmo pela Triconnect, pela atitude delas, quando elas falam assim, Josi, eu não acho justo o cliente fazer assim, assim, assado. Josi, eu não achei justo que a nossa parceira aqui de trabalho agiu assim, assim, assado. Então, esse senso de justiça está muito vinculado com aquele sentimento de dono. E isso é grandioso. Porque se você não estiver na empresa, a empresa vai ser administrada da forma como você acredita. Então, assim, só que são 8 anos de trabalho. E aí, não nasceu assim prontinho, perfeito, tá, gente? Não existe esse mundo de Alice, de que você pode tudo. Realmente nós somos capazes de desenvolver aquilo que nós nos permitimos. Mas dentro de um ambiente organizacional, quando se fala de uma empresa, são várias pontas que regem. E aí nós precisamos buscar nessas pessoas, nesses profissionais, aquilo que nos complementam, né? Então nós temos lá financeiro, temos RH, temos contábil, fiscal, marketing, estratégia, comercial. Socorro, Dio. A parte de qualidade, que trabalha de processo. Então, assim, são várias áreas intrínsecas, mesmo que você não consegue formatar elas por profissionais, mas você tem que formatar um negócio com uma mesma profissional. Sim. E o exemplo disso é a Patrícia, indo para uma outra etapa do nosso pod de hoje, né? Que a Patrícia, ela assumiu a empresa, ela foi assumindo gradativamente os desafios, mas ela começou com a parte administrativa financeira do negócio. E hoje, além de ela administrar o negócio, cuidar da parte do desenvolvimento humano, toda a liderança, suporte para a equipe, a jornada do cliente, ela, parte do desenvolvimento dela, e pensando num plano de sucessão, né, porque eu vou contar um segredo para vocês, eu também preciso viajar um pouquinho mais, entendeu? Fica a dica. Fica a dica, né? Nós precisamos pensar nessa sucessão. Então, assim, hoje sou eu que faço a maioria das mentorias mais estratégicas, desenvolvimento de liderança, mas na parte contábil, como estrutura o cliente já é ela e a Graciene que faz, né? Então, o que é isso? A transição já aconteceu. E aí, hoje ela é mentora. Então, assim, hoje ela aplica um método que é validado por nós e que uma empresa, gente, que assim, passamos perrengues mais em relação às pessoas do que administrativos falando. Até por questões jurídicas, graças a Deus, também a gente sempre foi muito certinho. Temos tudo regido por contrato. Mas bora lá, Paty, conta aí agora, né? Como que você vê os marcos profissionais na sua trajetória aí, comigo e na Triconnect? Nossa.
O que você falou, eu fui assumindo gradativamente, né? Eu entrei em 2016, mas assumi em 2017, abril de 2017, dia 1º de abril, nem era mentira, né? Não era mentira. Não era mentira. De novo ali, você falando, confiando em mim, e a gente juntas, né, traçamos já como seria essa administração da Triconet sob, né, o meu controle ali, né, sempre compartilhando com você, muito transparente, porque eu sempre busquei ser mais transparente que as águas lá das Maldivas, né, assim, para você conseguir visualizar os seus resultados mensalmente. A gente foi aprimorando cada vez mais. A gente tem ajuda, né, na parte de RPs, todos, a gente desenvolve nossos controles. Temos advogados, nós assessorando. Temos, tudo muito respaldado, né? Então, lá em 2017, assumindo a gestão. E aí, de acordo com o decorrer, com pessoas, foi aparecendo situações que eu me vi dentro, por exemplo, do departamento pessoal, aprendendo com as meninas, desenvolvendo. Aí a pandemia, outra parte que também vamos pensar ali, foi literalmente uma fênix, né? A gente foi a cinza de, né? Vamos lá. Olha isso, gente, uma verdadeira fênix. Não eu, como todo mundo, né? E assim, foi um momento ali que você muito sabiamente tomou uma ação ali muito rápido, porque o murmúrio dessa pandemia, estávamos se falando, muito na especulação, e você não, Paty, vai vir, a ação é tal. Aí eu já falei, meu Deus, é isso. Aí a gente depois já saímos em retirada, né? Muito antes de qualquer movimento de qualquer lugar, né? Essa situação me arrepia, lembrar. E aí, assim, a vida nos coloca, né? Então, para você aí, empresário, que acha que não é importante relacionamento, né? Ou você que é um profissional, um líder, ou você que está começando agora. Gente, independente, a parte principal de um negócio manter em pé, né? Caminhando de uma forma assertiva, de resultados duradouros, é a rede de relacionamento, ponto. E aí, a hora que eu comecei a ver o que o mundo estava vivendo, eu falei, vai chegar. Vai. E eu me recordo muito bem, assim, e eu me emociono, porque eu sei que ele vai assistir esse vídeo a hora que for postado, né? Eu liguei pro Ricardo Cohen, que é um mentor para mim, eu chamo ele de Papito, muito parceiro, ele foi meu diretor, nossa, né? Nossa, tá bom, Patrícia, nossa. Porque ele não me deixa chamar ele de Papito, ele é só seu. Ele é só meu. Eu liguei para ele e falei assim, Ricardo do céu, o que eu faço? Você já gerenciou crises, eu não. Por onde eu começo? E aí eu me recordo muito bem, ele falou assim, olha agora para a tua equipe, o que é prioridade 0. E aí nós já estávamos preparados para o home office, tanto que os clientes nem perceberam que o time já estava operando em home office. Então, quando veio a decisão do dia 23 de março de 2020, elas já estavam operando, a Patrícia, inclusive, né, já saiu, a Vanessa, que estava grávida, a Juliana Moura, que estava grávida, né, estavam grávidas. Estavam grávidas na época, a Vaz já saiu. A Vaz saiu. Porque o Arthurzinho nasceu no dia 1º. E a Ju também foi bem antes, porque ia ter o Arthurzinho em maio. Exato. Então, assim, as meninas já saíram e logo a equipe também, né, mas também tivemos o desafio de integrar a nossa pequena Barbosinha em plena pandemia. Saiu no auge, imagina a insegurança dela. E aí o Ricardo, voltando aí nesse contexto, priorizou, falou, olha para as pessoas, aí era isso que tinha para fazer, já tinha feito, compramos as máscaras, demos todo o suporte, direcionamento, tranquilizei as meninas, mas foi assim, para mim na época, extremamente emocionante, porque elas descendo a escada e eu não sabia o que ia acontecer. Eu falava assim, agora, olha. Mas o sentimento... Eu não posso chorar. Mas o sentimento do que a gente estava fugindo de alguma coisa e a gente nem sabia do que. Exatamente. Eu lembro certinho da gente colocando todas as coisas dentro do carro para começar a trabalhar em casa. E a gente falou assim, meu Deus, mas a gente tá fugindo do quê? É uma coisa assim que, né, ainda não ia nem acontecer, as pessoas nem... Sim. E nós já estávamos estruturados. E aí o segundo ponto que o Ricardo foi, assim, extremamente assertivo, que ele usou meu lado mais humano, olhou para os números da empresa e ele falou, Josi, você
e a sua empresa, ela cuida dos seus clientes. Então, mais do que nunca, agora você tem que olhar para eles e ver o que você pode oferecer. E aí nós fizemos uma análise de cenário econômico, dividimos em 3 cenários, o mais caótico, e nós entramos já promulgando mesmo, acredito que foi logo em abril, né, Paty, que a gente deve ter divulgado para os clientes, a questão de postergação dos títulos, porque portas seriam fechadas. E aí, como ele não ia conseguir pagar aluguel, muito menos eu, né? Sim. Então, nós trabalhamos tudo com prorrogação de títulos, deixamos isso para depois de agosto, administramos abril, maio, junho e julho, né? E começamos depois a receber. E foi assim, teve clientes que aderiram, que realmente precisavam e que marcou a vida deles. Nós temos até depoimentos disso até hoje. Mas tivemos aqueles que não, tá tranquilo, tinha reserva de caixa e funcionou super bem. Esse foi um grande marco mesmo, muito bem lembrado. E aí a gente fala, né, se não tivéssemos gestão financeira, se nós não tivéssemos ali a toque de caixa, rápido, a informação financeira para tomarmos decisão, nós jamais conseguiríamos fazer um trabalho tão efetivo como foi da pandemia, né, Paty? Eu lembro muito bem, eu voltando do almoço, você me chamou e a gente já foi conversar sobre isso. Né? Então foi muito rápido. Né? Todas as ações foram tomadas rápidas. Realmente a gente ficou, falando de mim, eu tive aquele sentimento de, meu Deus, e agora o que vai ser? Mas Deus proveu para os nossos clientes. Teve realmente aqueles cadeirinhos que até hoje são gratos com a gente, né? Lembram em depoimentos e honrou para todo mundo, tanto para nós, que a gente conseguiu passar por tudo isso, e para eles também. Foi uma forma que a gente conseguiu de ajudá-los a passar por esse primeiro tsunami que veio, que foi 2020, né? E assim, isso eu falei sem me emocionar assim, muito fortemente, porque eu tô equilibrada aqui emocionalmente. Mas foi um marco, muito bem lembrado a parte dela, que assim, fez com que validasse que o nosso método, a forma como a gente administra o nosso negócio, dá constância, dá segurança, dá credibilidade, né? E nós acabamos sendo muito assertivas a forma como fizemos. E aí, com o apoio do Ricardo, com a experiência que ele tem, né? Com certeza. Sim, então, tenham mentores, tá, gente? Fica a dica. Porque o empresário, né, muitas vezes é sozinho. Né? Então precisa realmente de um apoio, por mais que você tenha você fala que a gente tem o braço direito, tudo, mas você precisa de uma pessoa ali do seu lado mais experiente, que já passou por situações similares, né? Ou vivências ali que possa compartilhar. E foi o que o Ricardo fez, e grande maestria, mesmo de longe, te deu todo esse direcionamento ali, que foi primordial, né? Um marco realmente para nós, né? Com certeza. E, Paty, qual foi o outro marco? Outro marco? Alguma coisa assim que marcou a tua vida, a tua trajetória ali conosco? Aí a gente vai continuando falando de pandemia, 21, né? Fim de 20, eu engravidei, 21, trabalhei em casa. O ano de 2021 até o Nicolas nascer, praticamente, né? Ali. Então, continua aquela coisa, resguardar os bens, né? O bem humano, né? Eu estando lá, resguardada no meu lar, tudo. Foi feito todo o treinamento junto com a Gra, que ficou no meu lugar, né? Então, tive a oportunidade de ficar perto da minha filha, que estava também em aula, né? A gente lá em aula online, trabalhando, se vendo doida dentro de casa. E aí, quando eu voltei, né? Muitas vezes as pessoas voltam de licença maternidade, o que acontece? Te abençoe, obrigado por tudo, vai cuidar do seu filhinho, né? E eu voltei e ainda pude ficar mais um tempinho em casa, que você permitiu para eu continuar amamentando o Nicolas e tudo mais. E aí vem você lá numa chamadinha de vídeo, muito linda e bela, e presenteando, né? Eu vejo como um presente um super desafio. Pático, para agora, para 2022, eu já me perdi no tempo, 2022, gostaria, né, de te dar esse desafio, né, onde eu fui promovida a gerente mesmo, eu era gestora, aí virei gerente da Triconnect, e o desafio de criar, né, toda a parte dos processos, criar a área do cliente, a jornada, a integração, a gente fez momentos com os clientes, e mais uma vez sendo desafiada ali, né, voltando de um retorno de licença maternidade, então me marcou, porque assim, de novo, do zero, não existe nada, socorro Deus, socorro, alô Deus, sou eu de novo,
O que essa Josi aprontando de novo? Mas é aquele gás que a gente sempre precisa, né? Eu gosto de ser desafiada, por mais que, né, fala que meu perfil mais rotina. Não é. Mas eu gosto disso, né? E porque lá no final, a hora que tá pronto, é uma delícia. Desfrutar, né? Você termina o ano, realizada. E assim nós vivemos, né? 2023 foi um marco para a Triconnect. Aproveitando esse ponto da Patrícia, às vezes a gente, eu principalmente, às vezes transcorrendo no Instagram ou LinkedIn, redes sociais, você tem que tomar cuidado, não vincular a amizade com a empresa, porque isso pode afetar a relação e tudo mais. E ela mencionou o Nicolas, e eu quero trazer um fator importante para vocês. Nós somos comadres. Eu batizei, né, o Nicolas, sou madrinha de consagração dele, foi um dos meus maiores presentes aí, no momento mais sublime da minha vida, ele chegou, né? E aí, com isso, nós duas também somos amigas, né? Porque desde a saída das empresas onde nós trabalhamos em conjunto, quando ela veio para cá, nós estabelecemos alguns acordos, justamente para que isso não ferisse, ou não estragasse, ou não houvesse nenhum tipo de ruptura que fosse de desagrado. Tudo com apoio, inclusive psicológico, tá, pessoal? Tanto para ela quanto para mim. E por que eu tô falando isso? Às vezes a gente acha que não deve misturar as coisas, e não é sobre misturar, é sermos aquilo que verdadeiramente somos e fazemos todos os dias. E aí, quando a relação ela é transparente, ela é respeitosa, ela é amorosa, não tem como dar errado. Sim. E assim nós estamos juntas, não é há 8 anos. São 2003, são 11 anos. 21 anos. Se contei errado ainda. 21 anos. Marquem esse número de uma trajetória em que ambas fizeram parte do processo de desenvolvimento da outra, né? Eu aprendi com ela, tabela, dinâmica, essas coisas, a bicha é rata pra fazer. Eu zero à esquerda, eu sou totalmente humana. E aí, nós fomos construindo. Então, eu quis evidenciar, porque muitas vezes fala desse ponto de vista, e é uma coisa que não tem nexo quando você não consegue perceber o valor de uma relação verdadeira, honesta, íntegra, leal, entre ambas as partes. Então, existe amor e é recíproco. E não é só com ela. Se vocês perceberem isso lá no time, eu também tenho, né? Sim. De sentar, tomar cervejinha, de desabafar quando as coisas não estão bem, né? Eu me permito ser vulnerável com a equipe, elas me conhecem quando não tem algo errado ali, equivocado, e é sobre isso. É ser a Josinha, não é porque a Josi, que a gente isso se construiu, né, Josi? É importante você falar, né? Porque às vezes muitas vezes a Josi era blindada. Não tem isso. A Josi tem todo o acesso, né? Ela tá lá para direcionar, ela tá lá para dar suporte, para remover os obstáculos, ensinar a gente a dar os feedbacks, a todas as ferramentas que ela tem para nos desenvolver, né? Em nenhum momento você vai, não, deixa lá que eu resolvo. Não, você vai lá e fala assim, você vai fazer assim, essa, desenvolvendo a gente. Sim. Né? Então... E a Patrícia me fez lembrar, porque agora você deve estar se perguntando, mas a empresa já nasceu assim toda organizada? Imagina! Eu trabalhava até 3 horas da manhã, fazia proposta, projetos, deixava e-mails tratados com eles. Então, assim, no começo é uma rotina que você tem que fazer dar certo, porque todo o investimento foi colocado ali na empresa. E aquilo é a tua fonte de renda, é aquilo que você acredita, é aquilo que você se dedicou, né? Então, não é assim, tá, gente? Vem com a equipe estruturada, vai organizando. E eu coloco, quando eu falo isso, eu me realizo quando eu estou mentorando os empresários, justamente fazendo eles construírem, acreditando na equipe, a forma de dar feedback, o jeito de construir aquela relação duradoura, né? Uma relação de ganha-ganha, porque onde um perde, o outro ganha, algo equivocado está nesse contexto, né? Sim. E, Paty, para nós podermos agora finalizarmos esse mês de março, tem algum outro marco que para você foi, assim, surreal? Que abrilhanta teu coração até hoje, aquece teu coração até hoje, abrilhanta teus olhos? Eu acho não. Eu acredito que não tem como a gente não falar dos 7 anos, né? Os 7 anos que nós completamos no ano passado, né? 2023. Nós que somos regidas por uma empresa movida, né? Na fé de Deus, ali, Nosso Senhor.
E até me arrepiei agora, gente. E eu tô emocionada. Não tem como, né? Porque o 7 para nós, ele é bíblico, né? É o número 7. Então, para nós, o ano passado foi um ano realmente de conclusão, não posso dizer, né, Josi, assim, de concretização, né? Consolidação. Isso. Fechamos, né? Então, assim, quando a gente vai e volta nas histórias, né? Quando a gente começou a fazer esse TBT aqui que a gente acabou fazendo, relembrar tudo, a trajetória, é muita história mesmo para contar. É muito amadurecimento, né, de ambas as partes, situações de pedir perdão, pedir desculpa, né, de acertar onde não tá legal, de evidenciar o que tá bom. De silenciar. Ela me viu no ano de 2023 silenciada. Às vezes a gente passa por algumas provações na empresa e nós não acreditamos o que aquilo, como foi chegar até nós uma situação, né? E aquilo te desestrutura, porque você não estava contando com uma mudança abrupta. E o silêncio foi algo que me construiu e edificou no ano passado. Né? E o que mais me fortaleceu. Então, dentro desse perdão, dentro do diálogo aberto, eu também me silenciei. Para quê? Para que eu pudesse olhar para mim, me fortalecer naquilo que eu tenho de melhor e voltasse com muito mais determinação, com muito mais garra e ainda para celebrar 7 anos, né? Sim. Foi a nossa celebração lá em agosto, né? Então, assim, os 7 anos mesmo ocorreu, né, em junho, que é o nosso mês de junho. E para mim foi o ano realmente de fechamento, né? De que tudo que a gente veio desenvolvendo todos os anos faz sentido, é isso mesmo. E estar indo contra, né, essa palavra manada, e contra todos, é difícil? Mas não tá errado, a gente não está na contramão. A gente só não pensa igual a todos. Eu falo, gente, é a Triconnect, né? Movida pela Josi, pela Josinha, que tá lá sempre de portas abertas, sempre muito procurada por empresários que querem realmente fazer a diferença, mudar. Porque para fazer o mais o mesmo... E a Patrícia, assim, ela teve uma sensibilidade de trazer agora, né, esse efeito manada. E eu quero aproveitar até essa oportunidade de dizer, realmente eu não sou. É uma das coisas que, isso até em vida, na relação com os clientes, em tudo. Eu percebo que o que me move é o meu propósito. E quando Deus realmente me despertou aquilo que eu tinha dentro de mim, que eu poderia ser capaz de levar isso adiante para outras pessoas, e por que eu toquei, né, nessa questão de Deus? Porque eu vivi o meu autoconhecimento, a minha interiorização muito próxima com Ele, e Ele me mostrou o caminho que deveria ser seguido. E aí disso eu fui desconstruída para vir com essa Josinha muito mais potencializada no lado humano, né? Porque eu era um trator. Ah lá, tá vendo? Não vou mentir. E toda essa trajetória eu fui valorizando aquilo que verdadeiramente eu acredito, eu sou e que dá certo, né? Então, não é, porque fulano tá fazendo assim que eu vou fazer. Não, eu vou avaliar, vou ter certeza e não procuro base de comparação. Então, isso que a Patrícia falou é verdade. Então, quem vem conosco percebe essa não é unificação, essa unidade de algo maior dentro de nós, que é o contexto, o propósito, né, de servir, de entregar, de customizar, de promover, de ser a solução e nunca o problema, e que cada ser humano que chega até nós, ele é único também. Isso. Então, a partir desse momento, a gente consegue construir inúmeras histórias, né? Que hoje foram lá mais de 5 só no dia de hoje. Só. Ontem mais 8. Então, assim, são centenas de pessoas que vão construindo essa jornada porque acreditam nesse formato, valorizam. Sim. E é algo que a gente não abre mão, né? Então, não é sobre o que todo mundo faz. Isso. A gente vê que já referenciou a Triconnect de algo diferente, né? Buscar a Josinha, buscar nós lá na parte da contabilidade, buscar uma mentoria financeira, uma mentoria estratégica. Quando a empresa investe em desenvolver um funcionário que você desenvolve, é muito bonito ver isso, porque muitas vezes só vê a cobrança, o lado da cobrança,
Mas não, a gente vê que os clientes que estão chegando até nós estão buscando realmente ser diferentes, né? Com esse lado que você foi desenvolvendo da humanização. E de sementinha em sementinha, a gente tá espalhando aí, né? Como se fosse uma abelhinha, jogando pólen aí, espalhando essa boa prática para todos nós. Que não tem nada de errado ser humano. Não. Valorizar o seu capital humano na empresa. No momento que você está se abaixando e vangloriando o funcionário, nada disso. No momento que você evidencia o funcionário. Né? E isso fica muito evidente porque uma empresa ela é regida por pessoas. Então, se eu não cuido das pessoas, quem vai cuidar da minha empresa? E é assim que elas conseguem transbordar essa verdadeira essência da Triconnect com os nossos clientes. Daí é outro capítulo, vocês aguardem que tem muita história para rolar, né? E é isso. Então, eu gostaria de te agradecer a participação de hoje, pela oportunidade de nós compartilharmos, nos emocionamos aqui por várias vezes, porque a história tá aqui nua e crua, né? Multiplicada, validada. Eu que agradeço, Josi, poder compartilhar, né, com o pessoal aí que vai ouvir o nosso primeiro podcast. Então, assim, pra mim vai ser mais um marco, né, 2024, o primeiro podcast aqui, de trazer um pouquinho, né, da nossa trajetória de quase 8 anos e mostrar que não foi fácil, mas que a gente chegou, a gente conquistou e que daqui pra frente também, que a gente continue colhendo aí frutos e que Deus continue te capacitando, sendo essa pessoa iluminada. Amém. Que você continue compartilhando com os empresários, né, a coragem de empreender, porque empreender requer realmente coragem. E aí eu quero deixar uma dica extremamente valiosa, porque eu sei que isso vai tocar você. Mas construir uma empresa organizada é muito trabalho, é muito investimento. Eu concordo. É árduo. Só que quando você crescer, você já está pronto para desfrutar da jornada. Fica a dica. Eu vivi isso. E consolido e multiplico com todos vocês aqui, para quem saiu de uma CLT, de uma multinacional, totalmente realizada, e hoje emprego aí 8 mulheres. É uma graça de Deus viver tudo isso e poder desfrutar e compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Josi. Eu que agradeço. Tá bom.